Pennywise continua a causar arrepios nos espectadores apenas com sua aparição nas telas. A série Bem-vindos a Derry terminou recentemente e provou que o interesse do público por a coisa ainda não se esgotou. Tanto que os criadores já falam em continuação e os produtores na criação de um terceiro filme longa-metragem. Por isso, nos próximos minutos, discutiremos os planos do estúdio para expandir a franquia, os desenvolvimentos da trama e os detalhes que ampliaram significativamente o universo de Stephen King. Comecemos pelo fato de que a série já entrou para o top 3 das estreias mais bem-sucedidas na história do serviço HBO, perdendo apenas para A Casa do Dragão e O Último de Nós. O resultado por si só já diz muito. No entanto, isso não é tudo. Bem-vindos a Derry ganhava mais espectadores a cada novo episódio e o episódio final se tornou o mais assistido nos Estados Unidos nos primeiros 3 dias. E embora o projeto ainda não tenha sido oficialmente renovado para uma segunda temporada, é muito provável que seja uma questão de tempo. A transição para a alçada da Netflix, embora prometa manter os projetos atuais intactos, pode atrasar o processo de aprovação. De qualquer forma, teremos que esperar pelo menos até 2027, porque a preparação e as filmagens da temporada de estreia levaram exatamente 2 anos. Além disso, inicialmente os criadores falavam de um plano de 3 temporadas para a série, onde cada nova temporada daria um salto no tempo, não necessariamente para frente. No geral, ao assistir, sente-se que os autores investiram muito esforço e trataram os detalhes com a devida atenção. A série não tenta lucrar com a popular duologia de filmes, e não repete exatamente seus pontos da trama. Literalmente, no primeiro episódio, personagens que a princípio parecem ser os protagonistas são eliminados de forma sangrenta. Cada episódio pode se orgulhar de um momento assustador memorável, e a história ganha ritmo consistentemente para levar a atmosfera de suspense ao máximo no final. E é preciso reconhecer que Pennywise não figura como o detalhe principal e único capaz de manter o espectador preso. O palhaço dançarino só aparece no meio da temporada, mas até esse momento, sua presença é quase palpável. Em alguns momentos, aliás, Bem-vindos a Derry lembra a série From. Pelo menos sentimentos semelhantes foram percebidos ao assistir. Além disso, não apenas nos deram pistas sobre o passado e o futuro dos personagens, mas também fizeram da série um prelúdio para outra obra de Stephen King. Dick Halloran é um dos personagens mais importantes de Bem-vindos a Derry, mas ao mesmo tempo, ele é um herói-chave nos romances A Coisa, O Iluminado e Doutor Sono. Seus eventos se desenrolam no mesmo universo, e as habilidades de Halloran são chamadas de O Brilho. No final da primeira temporada, ele diz que vai trabalhar como cozinheiro em um hotel. Este detalhe remete ao filme e ao romance O Iluminado, onde Halloran realmente trabalhou. É verdade que não na Europa, mas na América, mas talvez ele não tenha conseguido se mudar para outro continente. Além disso, ele ensinou a técnica do cofre mental a Danny Torrance, que foi o protagonista do romance e do filme Doutor Sono e filho do protagonista de O Iluminado. Em suma, os roteiristas criaram muitas conexões com as obras do escritor. A propósito, o ator que interpretou Halloran observou em uma entrevista recente que está pronto para um filme solo sobre seu personagem. Considerando que o herói apareceu de fato em 3 adaptações diferentes de King, isso é mais do que possível. Mas as boas notícias não param por aí, porque o universo da coisa pode continuar com um terceiro filme completo. Isso foi anunciado pela produtora Barbara Muschietti, que confirmou que a ideia de uma nova parte está atualmente em fase de discussão. Segundo ela, o romance de Stephen King deixa algumas lacunas na história, o que permite expandir o enredo e explorar mais profundamente a mitologia de Pennywise. Embora depois de assistir ao episódio final, mesmo sem a entrevista da produtora, outro filme parecesse se impor. A aparição de Beverly foi uma reviravolta inesperada e ligou a série ainda mais fortemente à primeira parte do longa-metragem. A Sra. Kersh está andando pelo corredor de um hospital psiquiátrico quando ouve um grito de gelar o sangue. Ela vê que uma mulher se suicidou e seu marido e filha estão desesperados. Quando a menina se vira, percebemos que é Beverly. O episódio da morte de sua mãe foi mencionado nos filmes, mas não mostrado. Um dos roteiristas da série contou que este episódio foi inserido não apenas para um agradável cameo. Ele explicou que, para Beverly, este momento foi um trauma terrível. E a sinistra velhinha que apareceu com as palavras de que em Derry ninguém morre de verdade, ficou gravada em seu subconsciente. Por isso, no filme, Pennywise se fingiu de Sra. Kersh para assustar Beverly com seu maior medo. Além disso, no decorrer da trama, ficou claro que Marcia era a mãe de Richie, o que também garantiu uma conexão com a duologia de filmes. E, de modo geral, existem inúmeras conexões e detalhes semelhantes na série, então agora tentaremos explicar a maioria deles. Como já dissemos, Margaret Truman é a mãe de Richie do primeiro filme. Ela dará ao futuro filho o nome de seu amigo falecido, Richie Santos,
que se sacrificou para salvá-la em um incêndio. É curioso também que ambos os Riches são os únicos personagens que mostram o dedo do meio para Pennywise, fazendo assim referências um ao outro. No livro, o palhaço se apresentava como Bob Gray, mas nunca foi explicado o porquê. No segundo filme, foi sugerido que Pennywise era na verdade um humano com esse nome. No entanto, a série finalmente colocou tudo em seu devido lugar. Descobriu-se que a Sra. Cash era filha de Bob Gray, que se apresentava em um carnaval como Pennywise, o palhaço dançarino. Apesar de ser rude, mal-humorado e frequentemente beber nos bastidores, as crianças adoravam suas apresentações. A coisa assumiu a forma de uma criança, atraiu Bob para a floresta e o matou, apropriando-se de sua aparência. Desde então, o palhaço dançarino tornou-se a forma preferida da criatura, porque atraía crianças. A propósito, o criador da série também explicou por que o alvo principal do monstro são justamente elas. É muito mais fácil para as crianças acreditarem no sobrenatural, o que significa que são mais fáceis de assustar, tornando-as mais vulneráveis. Um dos detalhes mais assustadores sobre o dia a dia de Pennywise dizia respeito ao seu sono. Sabe-se que a coisa hiberna a cada ciclo de 27 anos. Isso acontece depois de se saciar. No entanto, na série, a coisa desperta quando um dos pilares de contenção foi destruído. Graças a isso, vimos que a criatura descansa totalmente imersa em uma poça de sangue com partes dos corpos de suas vítimas. Por isso, nem todos os mortos podem flutuar em seu covil, pois muitos deles a coisa simplesmente devora. Na série também foi revelado outro detalhe interessante sobre a localização de Pennywise. Antes deste prelúdio, muitos discutiam por que a coisa não podia deixar Derry. Descobriu-se que uma tribo local conseguiu construir uma prisão invisível ao redor da queda do meteorito para manter a criatura dentro de seus limites. Nos filmes, a única fraqueza de Pennywise era a crença. O Clube dos Perdedores acreditou que poderiam derrotar o palhaço se deixassem de ter medo dele. Em geral, a ideia na série era a mesma, mas foi além. Bem-vindos a Derry demonstrou que a coisa é vulnerável a fragmentos do meteorito em que caiu na Terra. Esses fragmentos também existiam durante os eventos do filme, mas não foram usados por ninguém porque não havia quem contasse. O que é estranho, considerando que o segredo era transmitido pelo povo nativo de geração em geração. Aqui, a propósito, existe uma teoria de que os fragmentos funcionavam porque as pessoas acreditavam que eles poderiam proteger e manter Pennywise em uma jaula. Mas de qualquer forma, só soubemos sobre eles pela série, e não muito. Talvez uma das maiores revelações da série tenha sido a explicação de que a coisa percebe o tempo de forma diferente. Ela não está ligada à linha do tempo no sentido tradicional. Para a criatura, todos os eventos acontecem de uma só vez, em um único ponto. Ela vivencia o nascimento e a morte simultaneamente, por isso vê o passado, o presente e o futuro também ao mesmo tempo. Pennywise mostra a Marsh um cartaz do futuro com o desaparecimento de seu filho ainda não nascido. A coisa também sabe que no futuro, o Clube dos Perdedores conseguirá derrotá-la. Este é um detalhe bastante interessante que proporciona uma forte ligação entre os projetos, mas ao mesmo tempo, não fica totalmente claro como essas linhas do tempo são estruturadas. Se a coisa muda algo no passado, ela cria assim um novo futuro ou uma ramificação dele. Como funciona esse loop temporal? Como na série Dark ou como em De Volta para o Futuro? Aparentemente, isso ainda precisa ser desvendado. No entanto, tendo em mente o fato de que Pennywise em todos os pontos é a mesma criatura com sua memória de toda a sua vida, uma nova temporada da série pode ocorrer em qualquer período de tempo. Os criadores podem assim criar uma antologia em vez de uma história sequencial com os mesmos personagens. Assim como o terceiro filme, que pode se passar tanto 27 anos após o segundo capítulo, quanto se tornar uma parte independente com novos personagens. Mas muito provavelmente ocorrerá em algum momento no passado, porque Pennywise precisa impedir sua morte pelas mãos do Clube dos Perdedores. Outro detalhe curioso diz respeito às tartarugas. Elas aparecem ao longo de toda a série em diferentes formas. Primeiro é o Bert, que remete ao período da Guerra Fria e à segurança contra uma explosão nuclear. Depois, Lily ganha um pingente em forma de tartaruga que ela carrega consigo. Na verdade, isso não é apenas um detalhe divertido. A tartaruga Maturin é uma antiga entidade cósmica de King, que surgiu muito antes da criação do universo. Ela é considerada o oposto da coisa e equilibra as forças no universo. Os heróis do romance descobrem isso durante um ritual que, é verdade, não estava nos filmes. Os criadores da série tiveram receio de introduzir outra entidade sobrenatural no projeto, mas espalharam referências a ela uniformemente pela trama. Enfim, se por algum motivo você ainda não assistiu a Bem-vindos a Derry, não deixe de fazê-lo. Ainda mais que todos os episódios já foram lançados, e dá para fazer uma verdadeira maratona nos feriados. Os roteiristas misturaram habilmente o terror com o misticismo e adicionaram uma pitada de Stranger Things, se é que vocês me entendem.
Ficou ótimo, então com certeza esperamos a continuação. E quem já assistiu, compartilhe sua opinião nos comentários. Vocês gostaram da coisa da série? Ou os roteiristas foram muito liberais com a obra original? Por hoje é tudo, amigos. Nos vemos em novos vídeos muito em breve.